Pedro está na mira do Spartak de Moscou. Segundo eles, até o momento não houve uma proposta oficial, mas o clube russo já pretende iniciar negociações nessa janela de transferência e tentar a contratação do atacante do Flamengo, que tem sido o principal jogador do setor ofensivo do Flamengo. Os números falam por si. Segundo o site Coluna do Fla, informação deles, o Flamengo iniciou negociações com o volante Wallace da Udinese para reforçar o elenco para o restante da temporada. E o Flamengo iniciou negociações pela contratação do Wallace da Udinese. Eu acho um bom jogador. Termo de contrato, salário base, bônus por metas estão sendo debatidos. A janela de transferência não abriu, mas o Flamengo iniciou busca por reforços. Iniciou negociação com um volante, aqui tá como volante, né, da Udinese, o Wallace, e espera ter o jogador no elenco para o restante da temporada. Salve, salve nação, vamos chegar agora com as últimas notícias do nosso Mengão. O nosso centroavante Pedro está sendo cotado para se transferir para a Europa. Inclusive, o clube já acenou fazer uma proposta milionária. Flamengo abre negociações para contratar jogador da Udinese. Essas e outras informações iremos acompanhar agora. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de Vene Casagrande e do canal do Opina Porco ficarão na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar todas as notícias do Flamengo agora. Mas falando de Flamengo, galera, hoje Tite deu entrevista à Flá TV e falou sobre a preparação do Flamengo para o próximo jogo contra o Grêmio e falou também da possibilidade de utilizar jogadores que não vinham sendo utilizados num passado recente e que agora, durante a Copa América, período que o Flamengo terá muitos desfalques por conta das convocações, esses jogadores podem surgir aí tendo oportunidades. Abre aspas para o professor Tite. Semana de preparação importante, onde, por vezes, oportunidades são dadas para atletas que não vinham sendo utilizados. E aquele sentimento que o técnico, por vezes, tem de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunidades a outros também, que talvez se faziam merecedores antes, disse o Tite em entrevista à Flá TV. Ele não mencionou o nome, mas pensando aqui rapidamente, vamos lá. Antes de mais nada, Tite tem que dar uma oportunidade ao Matheus Gonçalves. Esse jogador, embora seja jovem, 18 anos, tem muita qualidade, já mostrou isso. Ele, quando tinha 17 anos ainda com o Vitor Pereira, se destacou em campo fazendo um gol importante em clássico contra o Botafogo. Não há a menor justificativa para esse jogador em algumas partidas não ficar nem no banco de reservas, pelo menos na minha visão. Mas agora, com muitos desfalques, não tem motivos para não levar Matheus Gonçalves, ou ao menos não dar mais oportunidades a ele. Carlinhos é outro jogador que pode ter mais chances também. O próprio Vitor Hugo também pode ter mais chances. O Igor Jesus, acredito que já será titular contra o Grêmio. O Alan, a gente já vai falar sobre isso, mas eu já adianto que o Alan, desfalque certo contra o Grêmio, já falei em vídeos anteriores, repito aqui. E o Ryan Lucas, um jogador da base aí que é muito bem observado pela comissão técnica do Tite. Então são jogadores que podem surgir aí com oportunidade. E por falar em Alan, vamos falar do treino dessa segunda-feira. A novidade foi o seguinte: Fabrício Bruno, isso ninguém havia publicado, eu soube hoje, o Fabrício Bruno treinou pela primeira vez com o grupo durante esse período aí de preparação. Pela primeira vez o Flamengo treinou quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje, segunda-feira, foi a primeira vez que o Fabrício Bruno treinou com os demais companheiros. Vocês vão se recordar que no jogo contra o Vasco, ele teve um problema no tornozelo. Continuou na partida, na base de sacrifício, e durante esses dias aí que eu mencionei, quinta, sexta, sábado e domingo, ficou fazendo tratamento no tornozelo. Hoje, segunda-feira, foi a primeira vez que ele treinou com os demais jogadores. Uma novidade muito importante, tendo em vista que Léo Pereira, que está treinando depois de ficar um longo período se recuperando de uma lesão muscular, grande chance de atuar na lateral esquerda. E aí, Fabrício Bruno, podendo jogar, ele atua ao lado do Davi Luiz, Léo Ortiz, enfim. Mas se o Fabrício Bruno não ficasse à disposição, seria mais uma dor de cabeça para o técnico Tite. Por isso que eu trato como uma novidade extremamente importante e boa para o Flamengo, para o Tite, para a torcida. Ayrton Lucas manteve a rotina dele de trabalho no campo com o fisioterapeuta, pouco provável que fique à disposição para o jogo contra o Grêmio. O Flamengo tem terça e quarta apenas para se preparar, o jogo é quinta.
Então acho muito difícil que o Ayrton Lucas jogue na quinta-feira contra o Grêmio. E o Alan está fora porque o Alan ainda está entregue ao departamento médico. Então, ao menos teve essa boa notícia aí do Fabrício Bruno para o técnico Tite. Mercado da bola agora, galera. Possível saída, possível chegada. Segundo a imprensa russa, Pedro está na mira do Spartak de Moscou. Segundo eles, até o momento não houve uma proposta oficial, mas o clube russo já pretende iniciar negociações nessa janela de transferência e tentar a contratação do atacante do Flamengo, que tem sido o principal jogador do setor ofensivo do Flamengo. Os números falam por si. 23 gols na temporada, tá voando o Pedro, vive uma fase extremamente iluminada, com direito até a música especial para ele, Derrama Senhor, Derrama Senhor. Essa vai pegar, hein? Mas arquibancadas do Maracanã, essa vai pegar, vocês podem me cobrar, até porque ele vai fazer muitos gols, a verdade é essa, e aí a torcida vai ficar cantando essa música que foi feita especialmente para o atual camisa 9 do Flamengo, que está na mira do Spartak de Moscou. Posso ser sincero? Não seria uma boa para ele ir nesse momento, mesmo que chegue proposta, eu no lugar dele não iria, mas cada jogador sabe de si. A gente viu recentemente aí o Fabrício Bruno fazendo algo que ninguém imaginava, recusando uma proposta da Premier League, 5 anos de contrato. Vamos ver. Agora, a possível chegada. Segundo o site Coluna do Fla, informação deles, o Flamengo iniciou negociações com o volante Wallace da Udinese para reforçar o elenco para o restante da temporada. As discussões envolvem tempo de contrato, salário base e bônus por metros. Isso que bom, né? Porque quando vai contratar um jogador, isso tudo é discutido. Mas o Wallace é aquele mesmo Wallace que várias vezes, em várias janelas, negociou com o Flamengo. Cara, teve uma vez que foi muito perto de ser contratado pelo Flamengo. Muito perto. No fim das contas, ele acabou renovando o contrato com a Udinese. Então, eu confesso para vocês que eu não tenho informações sobre isso. É uma informação do site Coluna do Fla. Eles acabaram de publicar, inclusive. Eu gosto do Wallace. Acho até que ele está demorando a voltar para o futebol brasileiro. Ele tem a cara do Flamengo, na minha opinião. É torcedor do Flamengo, já me relataram aí. Não sei se é verdade, enfim. Mas é um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, vou até ver aqui ao vivo a idade dele. Porque eu acho que ele está no momento certo mesmo para voltar para o futebol brasileiro. Tem 29 anos. 29 anos, é o momento ideal. Ele está na Udinese desde 2019, gente. Antes ele passou pelo Hannover da Alemanha e Hamburger também da Alemanha. Em 2016 ele se destacou com a camisa do Grêmio e foi vendido. E está lá fora desde então. Eu gosto desse jogador. Espero que seja verdade. Então... Pessoal, e o Flamengo tá dando um passo importante aí, ó. Notícia do Coluna do Fla. Galera verificou inclusive essa notícia, é uma notícia verificada, que o Flamengo iniciou negociações pela contratação do Wallace da Udinese. Mano, o Wallace da Udinese é um jogador... É um meio campo, né? Ele atua ali meio campo, volante. Ele tem quase 1,90 m de altura, é um jogador forte. E assim, é um baita de um jogador, cara. De verdade, ó. Pra vocês terem uma ideia, alguns meses atrás, eu falei que o Palmeiras tinha que ir atrás do Wallace. Porque ele é um jogador que ele tem uma característica que hoje o Palmeiras não tem jogadores desse tipo. Tudo bem que aí depois o Palmeiras contratou o Aníbal, e eu acho que o Aníbal ele traz um pouco disso, com mais velocidade. O Wallace ele é um jogador mais posicional. Tem algumas pessoas que não gostam dele. Fala assim, o Wallace ele é muito devagar, ele prende muito a bola, ele não dá aquele jogo fluido na intermediária. Mas assim, uma das vantagens dele é justamente nas contenções. É um cara que segura muito bem, faz a parede, a proteção, é meio que um trabalho ali de pivô, entendeu? Então ele consegue intermediar jogadas. Realmente, ele não tem as características de explosão pra frente. Você não vai ver ele se projetando à frente. Você vai ver ele mais atuando atrás da linha do meio campo. Você acha que eu ia falar outra coisa, né? Atrás da linha do meio campo. Não vou dar bobeira aqui não. Não vou dar bobeira aqui não, porque tem a galera que sacaneia aí. Então, quando ele está atrás da linha do meio campo, ele é um jogador que ele segura muito bem, ele contém muito bem. Então, galera, futebol italiano, talvez assim, né? Não é aquele futebol super majestoso nem nada, mas quando você pega na questão física, sabe, de marcação, é um futebol muito bem marcado. Os caras que eles vêm da Itália,
Os jogadores que atuam na Itália, eles são muito bons em desarmes e contenção. Muito bons em desarmes e contenção. Que nem o Felipe Anderson, que tá chegando, ele é um cara mais projetado pra frente, com mais velocidade. Só que ele tem bons desarmes também. Então o futebol italiano, ele tem essa característica. Jogadores conseguem trabalhar muito bem essas características de desarmes e contenção do futebol. Então o futebol italiano, ele é muito forte nisso, a liga italiana. Então é um bom jogador. Eu acho um bom jogador. Termo de contrato, salário base, bônus por metas estão sendo debatidos. A janela de transferência não abriu, mas o Flamengo iniciou busca por reforços. Iniciou negociação com um volante, aqui tá como volante, né, da Udinese, o Wallace, e espera ter o jogador no elenco para o restante da temporada. O cara forte, mano, bastante habilidade, bastante ímpeto físico, não tem histórico de lesões. Boa contratação, viu? Se for realmente contratado, é um jogador que chega no Brasil, 29 anos ainda, então tá numa idade legal. Chega no Brasil com certeza para fazer um bom futebol. E por falar em mercado da bola, galera... Então é isso aí, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, né? Comentar um pouco aí sobre essas notícias que agitaram esta segunda-feira, dia 10/6/2024. Começamos pela provável contratação que o Flamengo deve fazer nessa próxima janela de transferência. De acordo com o site Coluna do Fla, que traz a seguinte matéria: Flamengo inicia negociações pela contratação de Wallace, da Udinese. A apuração é de Pedro Paulo Coutinho. A janela de transferência ainda não abriu, mas o Flamengo já iniciou a busca de reforços. Não à toa, o mais querido iniciou negociações com o volante Wallace, da Udinese da Itália, e espera ter o jogador no elenco para o restante da temporada. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo iniciou as conversas com o Wallace para entrarem em um acordo sobre o salário, tempo de contrato e bônus por metas batidas. O mais querido, inclusive, está otimista e entende que não será problema ter um acerto com o jogador, visto que o volante já demonstrou o desejo de vestir o manto sagrado. No primeiro momento, o Flamengo busca um acordo com o Wallace antes de entrar em contato com a Udinese. Com todos os trâmites resolvidos entre o Flamengo e o jogador, a diretoria carioca enviará uma proposta ao time italiano para fechar a contratação. Ainda de acordo com a apuração da reportagem Coluna do Fla, os dirigentes do Flamengo entendem que a parte mais difícil da negociação será com a Udinese. Isso porque o Wallace é titular absoluto e tem contrato longo até junho de 2026. Além disso, o time italiano não quer se desfazer do atleta e, portanto, pode prejudicar o andamento das negociações. Vale destacar que o Flamengo tentou a contratação de Wallace em outras oportunidades, mas não chegou a um acordo com a Udinese. Agora o mais querido volta à cena e espera ter o volante a partir do segundo semestre desse ano, né? O Wallace, que inclusive já em alguns vídeos que ele publicou em suas redes sociais, né, ele tem um carinho enorme pelo Flamengo, já disse até que era torcedor do Flamengo. Então, entre Flamengo e jogador, pode ser que seja mais fácil, né, você convencer de que esse projeto é muito ambicioso e que ele volte ao futebol brasileiro. O que poderia dificultar, de acordo com a reportagem do Coluna do Fla, é que o atleta é muito bem valorizado no clube italiano, que inclusive é titular absoluto nesse momento, né? E com certeza o Flamengo vai encontrar uma dificuldade tremenda do time italiano para liberar o atleta. E se por acaso o Flamengo quiser contratá-lo, terá que fazer uma proposta muito vantajosa, tanto para o jogador, assim como também para o clube italiano. Mas fica aqui o nosso desejo de, como torcedor flamenguista, de poder ver um jogador de apenas 29 anos, né, com a passagem pelo futebol europeu, e passagem essa muito boa. O Wallace chegaria aí para reforçar ainda mais esse elenco muito qualificado que o Flamengo tem hoje. Mas, infelizmente, né,
alguns jogadores não têm condições de jogar a temporada inteira e que inclusive são desfalques, né, em datas FIFA. Por exemplo, agora na Copa América, o Flamengo perde muitos jogadores, né, para as suas seleções, e isso dificulta e muito manter a qualidade no elenco rubro-negro. Então o Flamengo, sabendo que não tem condições de manter esses jogadores durante toda a temporada, vai em busca aí da contratação deste jogador, que na minha opinião seria um excelente reforço para 2024, né? E sobre a questão da preparação do Flamengo para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, né? Lembramos que o Flamengo nesse momento é líder do campeonato, então precisa entrar como líder, precisa entrar convicto que precisa pontuar, e se for uma vitória melhor ainda mais porque joga em casa. O Flamengo está dando continuidade a essa preparação que teve início na quinta-feira, só que alguns jogadores já são desfalques confirmados, né? Um deles é o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que por mais que não tenha sido convocado para a seleção brasileira, o jogador está machucado e é desfalque quase confirmado para este jogo. E o Flamengo, que cedeu o lateral Vinha para a seleção uruguaia, terá que improvisar um outro jogador aí, porque no elenco não tem mais lateral esquerdo. Então, de acordo com os treinamentos que vem acontecendo desde a quinta-feira, o nosso zagueiro Léo Pereira vai se deslocar para a lateral esquerda, que inclusive ele já jogou em determinados jogos nessa posição. Então não será dificuldade para o jogador jogar improvisado. É claro que ele não tem essa profundidade de um lateral, não tem essas características de um jogador que chega na linha de fundo para cruzar, mas infelizmente não temos o que fazer, tem que jogar com o jogador improvisado e torcer para que ele faça uma boa partida. Da mesma forma foi Fabrício Bruno, que saiu machucado no jogo contra o Vasco da Gama e que apenas hoje iniciou seu trabalho com bola, né? Nos outros treinamentos que teve início na quinta, o jogador ficou apenas se desenvolvendo na academia e curando a sua lesão, que na minha opinião com certeza não será problema. Então a dupla de zaga seria Fabrício Bruno e Davi Luiz, né? E o outro zagueiro, Léo Pereira, seria deslocado para a lateral esquerda, e o Flamengo teria um jogador improvisado aí, mas infelizmente não temos o que fazer. Então, o Flamengo segue se preparando em busca de mais uma vitória para dar continuidade à evolução do nosso time. Na última partida, o Flamengo enfrentou o Vasco, goleou por 6-1, mas não podemos deixar que essa partida suba a cabeça e que o Flamengo ache que já ganhou todos os jogos. Pelo contrário, todo jogo é um jogo e o Grêmio, pode ter certeza, vai levar mais dificuldades do que o Vasco levou, até porque o Vasco vinha e ainda vem de uma crise tremenda, principalmente na questão política. Então, Flamengo e Grêmio será uma excelente partida e que o nosso Mengão consiga fazer uma boa atuação e, acima de tudo, conquistar os 3 pontos, que é o mais importante. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para este jogo? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.